Amém? Senhor Jesus! Aleluia, irmãos! Bom dia a todos os irmãos, irmãs da igreja, comportores, irmão Pedro, irmão Amir, irmão André. Senhor Jesus! Aleluia, irmãos! Mais uma live do PAC. Estamos muito alegres. Ó Senhor Jesus! Também engajados nessa batalha que o Senhor tem nos comissionado. E graças ao Senhor, irmãos, nossa experiência é que nem de Abraão. Saindo das ruas, somos que nem os 318 nascidos da casa de Abraão. Vamos para a rua, enfrentar os 4 reis, que venceram 5. Graças ao Senhor, nós somos poucos, mas temos a palavra. A palavra é a nossa força. Senhor Jesus, e a palavra inculcada no coração é que faz a obra de Deus. E aí nós temos aqui no PAC desfrutado disso, né, irmãos? Que não é nossa capacidade, nós precisamos erguer nossos olhos, olhar para o alto, como o irmão Pedro falou na live de quinta, não nos limitar à nossa lógica, mas olhar para o Deus Altíssimo, Senhor Jesus, e Cristo está sentado à direita do Senhor. Nós podemos confiar nisso, irmãos, nessa promessa, e sair às ruas, servir ao Senhor, salvar as pessoas, engajados, e depositar toda a nossa confiança nessa palavra, que a palavra ela faz a obra. E nesse sentimento no PAC, esse mês, nós semeamos mais de 11 mil kits. Senhor Jesus, vamos semear mais ainda, para pregar o evangelho do reino, trazer o Senhor de volta. Amém. Ó Senhor Jesus, irmãos, vamos trazer o Senhor de volta. Nós somos trabalhadores da última hora, estamos no tempo do fim, o Senhor conta conosco. Para isso o Senhor nos deu um montão de ferramentas. Ó Senhor Jesus, o Senhor colocou à nossa disposição, irmãos, ferramentas para pregar o evangelho do reino. Ele encontrou um povo que amava a sua palavra, um povo que, uma base para ele dispensar a palavra profética, e também ao longo desses últimos anos, o Senhor foi nos dando ferramenta, nos aperfeiçoando para servir a Ele, pregando o evangelho do reino, para que a gente possa cumprir a sua vontade. Lá no Salmo 110, o Pai fez uma promessa ao Filho, e eu creio que por meio da igreja, hoje, o Senhor está cumprindo essa promessa. A palavra profética está nos mostrando isso, e nas ruas nós temos essa confirmação. Ó Senhor Jesus, as gotas de orvalho elas caíram. Hoje nós temos os adolescentes que estão botando fogo em toda a igreja, trazendo ritmo para todos nós. Senhor, nós temos os comportores, estão todos os dias na rua, pregando o evangelho do reino. Irmãos, estamos no momento final, e agora nós temos que ainda mais nos entregar, e todas as igrejas em toda a terra estarem envolvidas com todo esse movimento que o Senhor está dando para a igreja. O TCI também, ele está a todo vapor, mas ainda tem muito lugar que precisa voltar a funcionar. Então essa live, irmãos, não é só mais uma live, não é só mais uma mensagem que nós vamos ouvir. Deus está falando conosco, e nós não podemos ser indiferentes. Ó Senhor Jesus, essa live nós vamos ter testemunho em várias regiões, especialmente também o irmão Pedro está lá na Estância Árvore da Vida, junto com os irmãos da região 6, está uma festa lá. Ó Senhor Jesus, então nós queremos que todos, irmãos, coloquem seu coração agora e atentem os seus ouvidos para a palavra que Deus vai falar conosco. Ó Senhor Jesus, amém. Então vou chamar primeiro aqui alguns testemunhos. A gente colocou uma ordem, mas eu vou mudar rapidinho. Eu quero chamar a Hélida e a Carol. São 2 jovens que acabaram de chegar da Ásia. Eles ficaram um tempo no CEAP, um tempo em missão. Hoje estão aqui no PAC, vão para a rua, e daqui um mês já estão de volta para a Europa e depois Ásia novamente. Irmãos, esse é o trabalho do SIM, Centro Internacional de Missões. Nós preparamos os colportores, enviamos eles também para a missão nessas frentes de obra. E aqui, irmãos, é mais um exemplo da importância da colportagem. Colportagem é uma frente de obra que está abrindo caminho, está trazendo mais pessoas também para esse viver maravilhoso, e está podendo, através de, eu vou falar com todo respeito, mas de jovens tão novas, que a gente olharia e falar, como que algo pode acontecer, né?
não tem experiência, não tem maturidade, sei lá, profissional. Mas, irmãos, a obra é do Espírito. Se nós estamos engajados, crendo na palavra, irmãos, o Senhor vai fazer a obra. Então eu quero pedir para elas compartilharem um pouco dessa experiência, que isso vai nos encorajar muito. E mais um recado e um pedido para todos os irmãos em toda a terra: apresentem os comportores para também serem enviados. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu me chamo Caroline. Estava servindo ali na Ásia. Senhor Jesus. Irmãos, o sentimento é realmente esse, de não depender da sua própria capacidade, né? O Senhor, Ele conta com aqueles que têm um coração, né? Um coração que busca a pátria celestial, assim como Abraão. Senhor Jesus, e nós fazemos parte de Sião, né? Esses que lutam pelo reino, que estão comprometidos, engajados, né? Irmãos, a pior burrice, né, de Ló foi ter se apartado de Abraão. Por isso que ele perdeu a bênção, né? Mas ali no Japão a gente estava aplicando tudo o que o irmão Pedro estava falando, né? Então eu, juntamente com a Hélida, em unidade, unanimidade e companheirismo, nós semeamos 100 livros no Japão. Ó Senhor Jesus. Então a gente teve essa experiência, né? Não pela nossa capacidade, força braçal, mas porque a gente creu na palavra profética, né? E ela se opera em qualquer continente, porque o espírito que paira no Brasil, ele pode pairar também em outros continentes. E com a Ásia não foi diferente. Eu quero encorajar os irmãos a serem renovados, né? A serem reciclados aqui no PAC, os sim, os coportores, a vir ter experiências, né? Pessoais, em equipe também, né? Senhor Jesus, para serem enviados também. Ó Senhor Jesus, agora eu vou passar para a Hélida. Amém, amém, irmãos. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, eu sou a Hélida. Estou no Sim agora e estava servindo na Ásia. A gente voltou ontem, né, Senhor Jesus? Amém, Senhor Jesus, irmãos. A gente vê que realmente a bênção está em acompanhar de perto a palavra, né? A gente vê que realmente a maior burrice de Ló foi ter se apartado de Abraão, sabendo que Abraão tinha a bênção, né? Senhor Jesus, mas a gente lá no Japão, mesmo tão longe, a gente também estava acompanhando de perto a palavra, a gente também estava perseverando nos ensinos dos apóstolos, e a gente estava tendo experiências na rua também com a comportagem, e a comportagem ela foi produzindo muito mais frutos na igreja também, foi trazendo mais contatos na Câmara de Energização. A gente vê, irmãos, o princípio de tudo ali começou na comportagem, né? Então, como é importante a gente estar levantando os comportores, levantando esses irmãos para serem enviados aqui no PAC, para serem reciclados, para estarem sendo enviados para fora também. Ó Senhor Jesus. Irmãos, realmente a gente vê que realmente a bênção está na palavra, né? A bênção está em estar perto da palavra. Quanto mais perto a gente estava da palavra, mais a gente estava aplicando as ferramentas, tudo que a gente estava ouvindo, a gente estava aplicando também lá no continente asiático, no Japão e na Coreia, e o Senhor estava produzindo os frutos, né? Então, realmente, quando nós temos esse coração, um coração consagrado, assim como de Sião, para estar perto da palavra, para estar lutando pelo reino, o Senhor, Ele abençoa, o Senhor, Ele manda chuva. Então, teve muitos momentos, irmãos, que a gente trabalhou, mas não via chuva, mas a gente perseverava. Nosso coração é de trabalhar mais ainda, se consagrar mais ainda. E o Senhor vai mandar chuva. E o Senhor já está abençoando muito a Ásia, irmãos. O Senhor está abençoando na comportagem. Por meio da comportagem, está abrindo mais as ferramentas, como a casa de adolescentes no Japão. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, é vida da igreja e ressurreição no Japão. A comportagem está funcionando no Japão. Está tudo dando certo no Japão. As coisas vão avançar mais ainda. Amém. Amém, irmãos? Eu sou a Carol, confortora do ABC. Vou para a Ásia. Elas estão voltando e eu estou indo. Ó, Senhor Jesus, ontem foi um dia de muitas experiências que o Senhor me deu. A primeira experiência foi de abordar o prefeito da minha cidade. Eu não imaginava que algo assim ia acontecer. Compartilhei o que eu estava desfrutando, que era da live de quinta, que o irmão Pedro falou sobre que a âncora da nossa alma é a esperança e que a gente precisa lançar ela no porto seguro que é o Senhor. E aquela palavra estava queimando no meu coração. E eu compartilhei isso, queimando em mim. E aí eles tiveram o coração de ofertar uma cota. Ó, Senhor Jesus, eles são investidores do reino. Outra experiência que o Senhor também nos deu foi de bater a meta em unidade, em equipe. Ó, Senhor Jesus, o Senhor tem trabalhado cada vez mais. A gente só precisa da liberdade e se apegar a esse porto seguro que é o Senhor. Amém. Amém? Senhor Jesus, meu nome é Henrique e quero contar a minha experiência de ontem, né? Ó Senhor Jesus, tive uma experiência de realmente, da palavra, ter total realidade na minha vida, né? Na comportagem. Ó Senhor Jesus,
estava desfrutando, né, que a palavra, ela opera poderosamente naquele que crê. Ó Senhor Jesus! E esse foi meu sentimento, né? Eu estava ali na parte da manhã, chegando no almoço, lutando, pedindo para o Senhor dar chuva para a equipe, né? Eu vendo o Senhor abençoando as outras equipes, né? Ó Senhor, dando experiência de uma cota, investidores do reino. Ó Senhor Jesus! Aí eu peguei, eu e a equipe, né? Ó Senhor Jesus! E nós falamos, a bênção está na unidade. Vamos praticar a unidade, vamos bater meta na unidade. Ó Senhor Jesus! E nós experimentamos disso ontem, né? Aí eu estava com o irmão, eu falei, irmão, eu ganhei um sentimento. A palavra fez tudo, cara. Olha para tudo isso, a palavra fez tudo isso. Vamos crer, cara. Vamos crer com todo o coração. Essa palavra vai operar poderosamente na nossa comportagem hoje. Amém. Ó Senhor Jesus, foi ganhando realidade de toda pessoa que eu estava abordando. Eu não estava olhando para nada, só estava abordando. E era kit, irmãos. E era a palavra sendo semeada, né? Amém. E esse é o coração, né? De não olhar para a situação, né? Mas para onde você for, você tem um coração de semear essa palavra, né? Ó Senhor Jesus. E o resultado, né? Foi lutar e veio a chuva, né? Ó Senhor Jesus, foi meta batida, depender totalmente da palavra, e esse é o coração. Vamos crer para a palavra operar poderosamente. Amém. Senhor Jesus, sou o Henrique, ele também é o Henrique Ferreira. Não falou, mas ele está servindo no PAC. Senhor Jesus, irmãos, o sentimento, né, ardendo no coração, é o que traz alegria na comportagem, nos ajuda a perseverar, né, abordar mais pessoas. Né, eu tenho visto isso em mim mesmo, né? Quanto mais eu peço para o Senhor falar comigo, falar na minha experiência, né? Enquanto eu estou ouvindo a mensagem, enquanto eu estou lendo o panfleto da imersão, pedindo When para o I'm Senhor listening to falar the comigo, message, reading the immersion paper, I'm always asking for the Lord to speak to me, speak to my heart, and it makes a total difference. It's not, it's being desperate for the Lord to speak to me. Parece que quando vem uma palavra relacionada à minha própria vida, relacionada à minha experiência, And when I see a word that comes towards my specific life, Senhor Jesus, it's instantly the word, and the Lord comes to speak to me in an instant. And yesterday I was going colporting, and I called one of the brothers here from the PAC team. fala o que você está ganhando, compartilha. Share with what you've been enjoying. Senhor falar no meu coração, né? And with this desperate need for the Lord to speak to me, speak to my heart. Cara, eu tô And he shared with me, I'm listening right now, the message from the United States. And Brother Pedro shared that our logic impedes for the Lord to do his work. And Abraham lived by faith, not by logic. And this for me, I was like, what? I have 50 kids to sow. There's no logic in this. For us to go to the streets with so many books, and then there's the team goal and so all of this. But I believed with all of my heart. And brothers, the Lord gave me this experience of sewing all of the books, all the team's books, but most importantly, the Lord made my heart burn of having this constancy. But with true joy, this joy that comes from the Lord, joy that in my marriage and everything that I do, having this joy. Oh Lord Jesus, a co-porter is someone who is happy. He lives full of joy. Oh Lord Jesus. And before passing to the next point, I just want to introduce very quickly. Brother Pedro has shared with us that colporting is the best front of expansion, the best front for the work of the Lord, and it's also self-sufficient. So I wanted to call up here Carol, Rachel, and Isadora coming here to the front. The four of them are traveling to Asia right now. November 5th, they're traveling to Asia. Isadora was in South Africa. She already returned to Brazil. She visited her family. Now she's being perfected in PAC, and she's soon being sent to Asia. Then there's a sister in the back, Ligiana. Come over here.
She's a sister from Brasília. Com os irmãos. She's been serving there with the brothers. Segunda-feira, And on Monday, para a África do Sul. she's going to South Ó Africa. Senhor Jesus. Oh, Lord Quem Jesus. que tá viajando? There's someone else here who is traveling. que também estão aqui, It's chegaram da Isaac Ásia ontem. and Lucas, who arrived Fim do mês também from vão para a Asia Europa. yesterday. And at the end of the month, they're traveling to Europe. Hoje. This is É the a gente movement in the pregar o church evangelho do reino today. em toda a terra. It's for us to preach the gospel of the Então, agora eu kingdom quero throughout chamar all the earth. os irmãos da And I África do want to Sul. call the brothers from South Amém. Africa. Amen. Amém, 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 Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus, eu sou o Pedro, né, sou o comportor de Marataízes, no Espírito Santo, região 6, e eu estou servindo aqui na África do Sul. Senhor Jesus. My name is Pedro. I'm from Brazil, and I'm here serving in South Africa. Senhor Jesus, né? Oh, Lord Agora já Jesus. são 12h15 pra gente, 12h15 da tarde. Right now, it's already 2:15 p.m. We're already in colporting, but we came for the live to Senhor Jesus. share our Essa semana, né, experiences umas while 2 semanas, colporting o here. Pedro vem In the last 2 mostrando pra gente weeks, o sentimento do coração de Abraão, né? Nós devemos ter Brother aquele Pedro has been sentimento sharing the do heart coração de of Abraão, Abraham. coração For us to simples, have this heart, coração a puro, heart that's que não simple, a busca heart coisa that's dessa pure, terra, mas que somente a busca heart that doesn't fazer a seek vontade anything de from Deus. this earth. E hoje nós saímos com And esse coração, today, né? we E went out nós with this paramos heart. quando nós chegamos aqui no shopping poder fazer comportagem, And then when we got here to permanência, the nós shopping fazendo mall, the imersão, shopping e center for us passou to uma do moça do nosso colporting, lado, eu senti we uma were vontade, doing ela immersion, falei, and a woman para passed estar by conosco us. But na had the conosco. feeling within Ela me chegou, to sentou, follow her. muito aberta, gostou muito que a gente So I estava spoke to fazendo, her. gostou da We oração, prayed for her. fizemos a imersão She com liked ela, the prayer. né? She liked the Senhor Jesus, immersion that we e ela shared. compartilhou que ela está esperando And she o shared resultado do exame de câncer dela, that né? she's E ela waiting for estava querendo her gastar uma fortuna com remédio. results, her doctor results for her cancer. Antes da abordagem, ela gastou muito dinheiro com remédios, né? She said E eu that apresentei o projeto para ela. Falei assim, então, eu quero te she was encorajar, having sua lots vida, of não só a difficulties. sua vida, sua But I família, sua presented casa, her the que você vai abençoar mais project pessoas. for Deus está her falando para você to hoje. stay with these Falou assim, books tá? Me to chamou, bless her life, not only her para house, but those fazer o que around eu her estou te as well. devendo por esses So livros like, aqui. Eu amen. quero te encorajar a So investir tell no me, teu how coração, much do I para owe for não these olhar books? para as coisas dessa So I terra. want to Eu quero encourage te you to encorajar a ser invest como in the Abraão, kingdom, ter o coração not de to look Abraão for the things e of this investir no earth, reino, but to be ter o like coração de Abraham, investir. to have a heart Eu like Abraham and coloquei a invest in the caneta na kingdom. mão dela, ela falou, botou o valor de 5 kits. So I put the little card machine and she put the value of 5 kits. Oh, Lord Jesus. So let's be courageous. Let's encourage people to not bless only their lives, but bless other lives as well. You know, to bless more 5, 10, 15. Our, our intention is to bless more families all over the earth. Lift up your eyes and walk over all the land. We have been very encouraged to persevere until the end, of having this heart of believing until the end that the Lord can give us this experience. We've been having experiences. That was with his sister, and we were enjoying a point of view immersion. That Brother Pedro was sharing that Abraham and Lot, they walked together, but they did not have the same vision. And when you don't have the same vision, the work is unable to advance. So we were asking the Lord to have the same vision, the same heart, and the same faith. And we were having experiences throughout the day, and I was asking the Lord to have the same heart. I want to have a heart that perseveres until the end. And then we encountered a couple at first. They weren't very open. And even though I couldn't speak the language very well, I was encouraging them that I want to pray for them. And they accepted it. And at first they just wanted to offer, just to give us support for the mission, a little help. But we're not here to receive support. We're here to bless people. And they gave the value of 25 kids. And it was the last person I approached that day. So that's what I gained, that we have to persevere until the end. Persevere believing with the same vision and the same heart. Amen. I want to call the brothers who are there in the Cole Porter's house in South Africa. Eu sou de Angola. Eu estou aqui no centro da obra de Deus na África do Sul. Hein? My name is Afai. Eu sou Joana, sou de I'm here in the center of work, do Sul, of the Lord's work here in South Africa. Amém. We're from Angola, and we are being perfected here in South Africa. Na África do Sul, né, na casa dos I comportores. want to share a little about my Uma experience bênção, Senhor here. Jesus, né, aqui nós
temos in South vivido, Africa. o It has início been do truly a culto blessing. ambiente de muita alegria, muito desfrute na palavra. Ó Senhor Jesus, e eu tive uma experiência no campo, We've been having a uma vez lot of abordei enjoyment in the uma Word moça, né? and Ela, experience ela out in the queria me field. dar uma oferta, I mas approached eu disse a para ela woman. que não, eu não saí do meu país She wanted to para give me an receber uma offering. oferta. Eu And I estou said aqui to her, para no, semear I o did not evangelho do leave my reino. country Então to ela receive. disse, I'm não, here to sell the gospel of the kingdom. o que eu posso fazer para levar esse evangelho? Eu disse, é se você So what? fazer a tua contribuição. E ela não hesitou, né, o And cheque. Ó I Jesus. encouraged her to E stay eu with the ontem também tive uma books, experiência muito to stay with the chocante. gospel of Eu the abordei um kingdom. jovem. And she didn't even O hesitate. jovem, eu perguntei para ele se eu podia orar por ele. Ele disse, por que você quer orar So por mim? I Ele asked the disse, man if porque I Deus could pray escolheu for him. você. And he Ó said, why Senhor do you want to Jesus. pray for me? E And I ele foi said, me because convidar e God eu chose disse, você you. tem cara de missionário. Ele aceitou a oração, eu And orei por ele e fiquei com o contato dele. Senhor I Jesus, had said that e isso he looked mostra like a missionary. realmente He had a quão missionary face. importante é So I acompanhar a prayed for palavra him, profética shared de the perto. immersion, I got his Quando nós contact. acompanhamos a palavra So profética that's de why it's perto, so important for que o us to Senhor faz a sua própria obra, close, né? E eu tive a experiência de see closer the passar prophetic aqui word, because the 25 Lord is going to do livros. his E work. Senhor Jesus, So then I had the experience of Amém, amém. passing 25 Eu books. fiquei aqui na África do Sul, né, sendo Amen. aperfeiçoada. E o que I mais stayed here in impactou também South foi que o Africa Senhor being entrou na perfected. casa, né? É um And ambiente cheio what de impacted me prazer, the most cheio de is desfrute da the palavra environment profética, here in the house, essa ultra full of refinada, enjoyment and the câmara de prophetic word, improvisação, né? Tudo isso que doing eu vi always aqui refined influenciou meu immersion, ultra coração, né? refined Eu immersion. fui muito All trabalhada of this com that I isso. see here E também eu is due to tive uma having a heart. experiência no campo, And né? I saw the A importance of moça estava this. falando, a gente ter um And I also coração had an como experience out in Gabriel, the field alguém que não se preocupava em buscar as coisas that terrenas, we need to have a mas sim heart ter pure um like coração que Abraham, buscava, that anelava did a not espada focus celestial. on worrying E about aí seeking eu things saí from com the uma das spirit, but duas she's das seeking on the primeiras heavenly visitadas things. de casa de comportadores aqui na África do Sul. E quando eu cheguei no campo, falei assim, eu quero ter esse coração como o de Abraão, alguém que busca And lutar pelo then reino. when we E were o on meu our way coração to the foi naquela field maneira. Naquele here dia, in ó South Senhor Africa, Jesus, o I was Senhor praying to the abençoou Lord. muito, né? Eu abordei um pastor, ele aí me perguntou, mas I por was que like, que você Lord, quer orar bless por mim? Eu us. disse, eu sou And the missionária, Lord essa é a minha blessed missão. us. Ele disse, And não. then I Eu had falei, a amém, Deus te abençoe. Ele foi, eu fiquei aí, continuando abordando as pessoas, e ele veio atrás de mim. Disse, você quer orar por mim? Eu disse, sim, eu quero orar por você. Disse, mas eu sou pastor. Eu disse, tudo bem, você pode orar por mim, eu também vou orar por você. Ó Senhor Jesus. Aí eu orei por ele, né, que o que o Senhor quer I prayed for him, and I prayed. é que a gente tenha o mesmo coração como o de Abraão. Alguém que buscava lutar pelo reino de Deus aqui na terra. E eu encorajei isso nele. E eu apresentei o kit para ele. Ele disse que não vou levar o kit, mas eu vou ofertar. Eu disse para ele, olha, você vai precisar desse kit, desses livros. Ele pegou o livro e levou. Ó Senhor Jesus. E o que eu mais aprendi aqui, eu vou praticar em Angola, né? Na questão prática da copoutagem, né? Da gente não ter uma fé passiva, mas uma fé proativa, né? Os valentes de Davi são aqueles que dão jeito, né? Ó Senhor Jesus. E eu creio que Angola, né? O Senhor vai avançar muito mais, né? Tudo que a gente aprendeu aqui, nosso aperfeiçoamento, a gente vai aplicar em Angola. E eu creio que Angola vai avançar. Amém. E vamos passar, né, para a região 6 do Brasil. Amém, amém, amém. Now we're going to pass it over to regions number 6 in Brazil. Os irmãos que estão assistindo, nós estamos aqui numa comunhão com Amen, brothers. For those who are watching, we are here in fellowship with Brother Pedro, with all of the leaders, the captains, the mighty men of David of Region 6. Today, a fellowship with a lot of life. Ontem o irmão Pedro disse que a promessa já foi dada. E duas ações agora. So yesterday, Brother Pedro shared that the promise has already been given. So now, we are rising up and walking over the land. So I want to introduce Leticia, who consecrated a time of serving in Jundiaí, and Sara also. She consecrated her life and she's going to the United States. And there's Mariana. She left the House of Teens. She stayed 8 months in South Africa. She stayed in South Africa, now she's going to Korea. Today I touched a lot, the point 2 of immersion, of not staying in a formatted religious way, but for us to have a desperate heart.
And the burden in our heart is this: for us to have a desperate heart, for us to fight for the kingdom. And in South Africa, it would burden our heart this: for us to seek those seekers. Because Abraham sought the true God. And the path is to continue fighting for the kingdom, being more and more useful for the Lord, not depending on our capacity, but depending on the word, because it's the word going to do the work. Amen. Thank you, sister. Jesus is Lord. Now, based on this promise that the Lord has given to us of lift up our eyes, rise and walk, take the land, we're going to have a few testimonies of what the co-porters have been doing with the expansion based on co-porting. Oh, Lord Jesus. Amen. My name is Nat. I serve in the region of Sete Lagoas in Brazil. And this word has really been burning in my heart. A word that the brother has shared in Washington. Through the last hour, the Lord is calling us in an urgent way. I am fruit of the urgent heart of the Lord. The Lord is calling the last workers of the hour, not those who are full of capacity. That's been my experience. I was living a vain life, doing my college, university, but when the Lord called me, I left my life, my vain little life, and continued to serve the Lord as a co-porter. So I've been serving 1 year together with the brothers, and it's worth it to give our lives for the Lord. And throughout this year, the Lord has been hearing me, strengthened my experiences, giving me experiences on the streets throughout co-porting, and also by taking care of people as you can see. And this is the life brothers want for our life. Whether you're a co-porter, a captain, or a senior steward, we need to be involved in the work of the Lord. The Lord is telling us to lift up our eyes, and it's through the prophetic word. We enjoyed a lot this week on Friday. Today, we lift up our eyes through the prophetic word. If there was a prophetic word, there would be nowhere for us to lift up our eyes. We would lift up our eyes where? But the Lord has given us the prophetic word. So today, I lift up my eyes not based on my capacity, not through anything, but it's through the prophetic word. The rest the Lord does. Oh, Lord Jesus. And at this point, it's still said, even if what we see, Por quê? Porque o Senhor encontrou corações que têm a mesma visão e o mesmo interesse. E quando o Senhor encontra um ambiente assim, o Senhor tem liberdade de abrir o coração dele. Então, irmãos, que o Senhor possa realmente queimar isso no nosso coração, né? Queimar, de realmente tirar todo Ló, todo Judas, Senhor Jesus, para que Deus ele tenha liberdade de abrir o coração. E a experiência ali no CEAP tem sido essa. Quando Deus ele tem liberdade, irmãos, as coisas acontecem de forma sobrenatural, né? Senhor Jesus, as ferramentas avançam, a comportagem, ela avança, o vem e vê, ele avança, a igreja se envolve e aí a obra acontece. Então, realmente, essa deve ser a nossa vida. A partir diante da palavra profética, não tem mais para onde a gente correr. A gente tem que ser nesse encargo, né? Realmente erguer os olhos. Senhor Jesus, amém. Jesus é o Senhor. Bem, Senhor Jesus, eu sou o Pablo, eu estive em Uberlândia, né? Uma equipe de comportores ali. Oh, Lord Jesus, I'm Pablo. I'm one of the co-porters from the team in the region, and truly the word has done the work. So we need to believe faithfully in this word, and the things start to happen. We've had a strong experience of those who I approached also has to be a co-porter. Co-porting is what's going to bring the Lord back. I stuck next to him, this contact, like, no, you have to do co-porting. Let's do co-porting. And now he's a co-porter. He's together with us on our team. And I've had a lot of experiences with co-porting. They have to be something that burns in my heart. And I was trying to pass this feeling to the team as well. Experience this week. There are some people that were a little discouraged. I was like, no, let's do war cries, immersion, for us to have the strength to go to the streets.
going out with this burden of sowing the seeds of the gospel. No, we need to have this desperation with our heart to find a family. He's like, no, let's find the family. Oh, may I pray for you? And the mother and the daughter began to cry desperately, and then they prayed for them, and they shared the word, that only the word that does the work. You need to trust. You need to trust in the Lord and God's word. And then he went out and shared about the contact, and then he left, right? But then the young girl came after, like, no, I'm your contact as well. I need this word. Don't forget me. Now, taking care of her with the energizing chamber. And the feeling of colporting is to bring the Lord back. We need to be desperate. A colporter out on the streets, they can't be just adrift. No, but they have to have a goal. They have to fight for this, because it's everything for the Lord to return, to hasten his return. Amen, brothers. My name is Caio. I'm a colporter in the region of Vila Velha in Brazil. And our feeling, the feeling I've touched, is that we are in the same work. It's only one work. What's gonna bring the Lord back? It's colporting. There was a day that we went out to the field with the team with the same feeling. But one colporter, he was a little stuck. But we all now with the feeling, no, we're not here for each one to reach their own goal. No, we're here to help each other together. So we stopped. We started immersing, and then he was a little worried about some personal stuff, and I said, no. I need to make each hour worth it. We need to make our hour during colporting worth it. Consolidation, multiplication, everything else will follow. But the first step is for us to do our part out on the streets. And we went out with this feeling. The hours went passing. We were having experiences of sowing a lot of kids. And then in this day, he was able to pass 50 kids, reach his goal. And me too. And throughout the sowing, he shared with me that he approached a tattoo artist, and he asked the colporter to enter his establishment to pray for everyone there. And he prayed and shared all of the books. And then the tattoo artist said that he saw the title of the book, that God needs you, God is calling you. And it's exactly what the immersion was saying that day. So, brothers, the word does the work. This young man, he already entered the energizing chamber in the neck of Fair. He's already meeting with us. So this experience was during a trip. Abordados por vocês na colportagem. O nome do rapaz do casal era Gustavo. Ele foi abordado pela Iliana, minha esposa, e aí ela contou que esse rapaz, ele levou 7 kits nesse dia, e ele chorou, irmãos, porque ele falou assim, ele já estava desanimado com as igrejas, né? Ele falou com Deus, eu só volto para uma igreja se eu for abordado na rua. Mas só que ele falou sem crer. Falou, isso nunca vai acontecer. Irmãos, ele foi abordado, começou a chorar, porque Deus achou ele falou, não acredito que Deus fez isso. E aí ele foi na reunião e já foi incluído nas câmaras de energização com os irmãos de Vila Velha. Então, irmãos, mas tudo isso, eu como colportor, eu preciso saber que para tudo isso acontecer, eu preciso fazer cada minuto na colportagem valer a pena. E o Senhor vai voltar! Irmãos, cada minuto na colportagem tem que valer a pena. Irmãos, nós somos trabalhadores da última hora. A palavra está sempre nos encorajando. E durante essa semana, um ponto que me ficou martelando muito na minha cabeça foi: quem nos dará vitória é a palavra. Esforcemo-nos ao máximo para guardar suas palavras. Não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda. Irmãos, um jovem, geralmente ele se distrai muito. Para guardar a palavra a todo momento e não desviar, não é fácil. E aí, a gente com o sentimento de colocar isso em prática,
Eu sou Rafael, sou de Contagem, eu sirvo lá na equipe de Coportor. E o que a gente está praticando, irmãos? Andar com fone de ouvido. Cada comportor lá está com o seu fone de ouvido. E na rua mesmo, fazendo a comportagem, não tira o fone de ouvido. Aborda a pessoa ouvindo a mensagem. Irmãos, o nosso sentimento é não se afastar da palavra. Porque é a palavra que vai nos dar a vitória. E quanto mais nós desfrutamos, mais alegre nós ficamos. Irmãos, as pessoas nas ruas, elas estão cansadas. Se um comportor aborda ela de forma exaustiva, né, de forma triste, um comportor está desanimado, não vai gerar vida, não vai alcançar nada. Então, o nosso sentimento é estar a todo momento alegre. O comportor tem que ser alegre. E esses dias nós tivemos uma experiência de nós abordarmos um jovem num estabelecimento. E lá nesse estabelecimento, ele falou assim, não, você pode orar por mim sim. E aí ele deixou, né, eu terminar de orar por ele. E assim que eu terminei de orar, ele falou assim, olha, eu quero contar uma coisa para vocês. Há um tempo atrás, há mais ou menos aí 3 meses, eu fui abordado nesse mesmo posto de gasolina por uma jovem e um outro jovem, 2 comportores. E eu estava abastecendo meu carro, mas já com o intuito de tirar minha vida. Porque eu estava ansioso, eu estava deprimido, algumas coisas estavam acontecendo comigo. Só que essa jovem estava tão alegre, mas ela estava tão alegre, que a abordagem dela mexeu comigo. E aí, só que naquele momento, né, ele, com aquele sentimento que ele estava, ele falou assim, ó, o que eu posso fazer, né, para mudar minha vida, para mudar a minha situação? Aí ela foi e apresentou o livro para ele. Na época a gente estava saindo com aquele livro Escolha a Vida, um alimento diário. E aí na hora ele se apegou àquele livro. Irmãos, quando eu encontrei com ele há 2 semanas atrás, ele falou assim que todos os dias, depois daquele momento, ele leu o alimento diário todos os dias. Irmãos, 3 meses lendo o mesmo alimento diário todos os dias. Porque ele tinha entendido que aquilo ia tirar ele daquela condição. Irmãos, aí quando eu encontrei ele na rua, o semblante dele era totalmente diferente. Ele pediu para gravar uma mensagem, para mandar para essa comportora. Irmãos, é uma alegria. Irmãos, nós estamos na rua para levar essa alegria, para levarmos essa vida e essa palavra que nós estamos desfrutando. Aleluia. Amém, irmãos. Eu sou a Rebeca, eu sirvo ali em Poços de Caldas. E essa semana a gente desfrutou muito ali das mensagens que o irmão Pedro falou, né? E teve uma frase que ficou queimando no nosso coração, que foi: se a gente não expandir, nós vamos desaparecer. E a gente ficou desfrutando daquilo ali em equipe, e aí a gente saiu depois ali para Caldas com esse sentimento, né? De que se a gente não expandir, nós vamos desaparecer. A gente foi repetindo aquilo ali, inculcando, porque se a gente não inculcar, eu vou esquecer se eu não ficar repetindo. Aí saiu ali eu, meu marido, também o Fabiano estava com a gente e alguns adolescentes. Aí ali o Fabiano ficou com os adolescentes e eu e meu marido fomos saindo para fazer comportagem. Só que repetindo essa frase a todo momento, né? Ali eu fui e abordei a Josi. A Josi, eu abordei ela alegre com a oração, mas o mais impressionante foi quando eu coloquei os livros na mão dela. Quando eu coloquei os livros na mão dela, ela começou a chorar. Porque ela viu ali o nome do irmão Pedro, viu ali o símbolo da editora, e ela olhou para mim e falou assim: eu já reuni há anos. Lá em 2013 eu reuni em Poços de Caldas, mas eu perdi o contato dos irmãos, perdi a igreja. E ela ali contando, chorando muito mesmo, ela foi e falou assim: o que eu mais me arrependo foi de ter me afastado da vida da igreja e dos irmãos. E ali, irmão, a gente viu que quando a gente sai com esse sentimento de Deus, da palavra profética, o Senhor vai à frente, né? Porque ontem o irmão Pedro enfatizou para nós que sem a comportagem não tem como expandir. Com esse sentimento, ainda abordando ali, eu encontrei também a Yasmin. A Yasmin, eu abordei ela, tranquila também, mas quando eu coloquei os livros na mão dela, 3 quilos, ela me devolveu os 3 e falou assim: deixa eu ver os outros, porque esses aqui eu já tenho. Eu falei: como assim você já tem? Ela foi e falou assim: não, eu sempre compro lá em Poços de Caldas, sempre vi lá, mas aqui em Caldas é novo, vocês nunca me abordaram aqui. E para mim o impressionante foi que ela comprou os livros, ela leu os livros, ela falou para mim dos livros, os títulos dos livros, e falou: eu quero levar mais. Aí ela falou assim comigo: eu tenho uma loja de doces aqui no centro, mas quando vocês quiserem vir na minha casa, pode pegar o meu número e me falar que eu fecho a loja para vocês irem lá, porque a palavra que está nesses livros é diferente de tudo que eu já vi. Então a gente viu ali que quando a gente sai com o sentimento de Deus, o Senhor tem caminho para fazer a obra. Ali numa cidade de poucos habitantes, irmão, ainda nesse dia, a gente
gente conseguiu chegar na nossa meta. E ainda fomos depois pro Vem Ver, né, que foi onde a gente encontrou o Enzo, que o Fabiano compartilhou ontem ali com Botinas. E a gente viu que quando o Senhor quer fazer a obra, a gente só precisa crer. Porque o Senhor já deu a promessa para nós. Então não precisa acrescentar na promessa de Deus, nem diminuir. É só eu crer, ouvir atentamente que a palavra faz a obra. Amém. Amém, irmãos, bom dia. Meu nome é Lucas, sou comportor na região de Poços de Caldas e no sul de Minas. E queria compartilhar com os irmãos umas experiências fortes que tive na comportagem. O irmão Pedro, na semana passada, na live do PAC, ele disse que os comportores precisam ouvir diligentemente a palavra e entender qual é o coração de Deus. Irmãos, o coração de Deus é semear a semente do reino no coração das pessoas. E a semente do reino são os livros. E nós fomos fazer campo em uma cidade pequena, nas cidades próximas ali a Poços, né? E era uma cidade de 40 mil habitantes, irmãos. E ali eu estava pedindo ao Senhor experiências com pessoas, né? E como era uma cidade pequena, o Senhor me mandou para uma rua onde parecia que não tinha nada. Eu falei, Senhor, o que o Senhor está querendo aqui? O Senhor quer plantar a semente do reino no coração das pessoas, mas quem é essa pessoa? Me mostra, Senhor. E aí eu fui, atravessei a rua e encontrei a Rita. A Rita é uma senhora, mais ou menos uns 50, 60 anos, que quando eu orei por ela, dentro do sentimento da imersão, que ela podia receber a bênção, né, que estava ali em Abraão, ela ficou muito tocada, irmãos. E aí ela disse, eu precisava receber essa palavra. E aí ela falou que, compartilhou, né, que há 10 anos atrás ela perdeu um filho. E ela e o filho, eles eram muito frequentes na igreja. Mas depois que o filho dela faleceu, ela se revoltou contra Deus. Ela falou que Deus tinha tomado o filho dela e ela não entendia o porquê. Mas aí quando eu apresentei os livros para ela, eu falei, irmã, é por meio dessa palavra que o Senhor vai voltar a falar no seu coração. É por meio dessa palavra que o governo de Cristo vai chegar na sua vida. E, irmãos, ela pegou aquele livro, quando ela leu o título do livro, O Ouvir da Fé. Irmãos, ela abraçou aquele livro e falou assim, é isso que eu preciso. Aí eu falei com ela, leva esse livro, e esse livro Deus vai falar com você. E ela teve a oportunidade de adquirir o kit, e aí no final ela falou assim, Lucas, é porque o livro de trás tem o enviado de Deus, né? Ela falou assim, Lucas, tenho certeza que hoje um missionário foi um enviado de Deus, porque hoje Deus falou comigo. Irmãos, a importância dos comportores está nas ruas, semeando a semente do reino. E tem uma outra experiência, nós fomos nesse mesmo campo, nessa semana, nós fomos para uma outra cidade pequena, e nós tínhamos uma missão. Como era o último dia de campo, a gente precisava acabar com os kits até 9 horas da noite, porque como é uma cidade pequena, depois de 9 horas não tem mais nada. Então a gente tinha uma missão. E ali eu fui, Senhor Jesus, eu não tenho capacidade nenhuma, mas eu confio na palavra. E aí eu estabeleci uma meta, né? Eu falei, até eu almoçar eu preciso alcançar tantos kits. E ali eu fui, irmãos, confiando na palavra, brigando, alcançando a meta por hora, porque o irmão Ami também compartilhou conosco, né, no sábado passado, que o comportor ele precisa ter meta. Nós precisamos ter meta para a gente poder alcançar mais pessoas. E aí dentro desse sentimento eu alcancei minha meta por hora na parte da manhã e almocei, e aí de tarde, irmãos, foi difícil. Não estava fluindo, eu falei, Senhor Jesus. E aí foi 1 hora, 2 horas, 3 horas, passando um kit, 3 kits, e a meta estava distante, eu falei, Senhor Jesus, para testar a minha fé. Mas aí eu lembrei que o irmão Pedro está falando das câmaras de energização. Então eu chamei um companheiro, e era mais ou menos umas 7 da noite, a gente tinha só até 9. E fizemos uma câmara de energização. Irmãos, que palavra! E eu queria só ler para os irmãos o ponto que a gente desfrutou. É o ponto 2 da quarta-feira. Fala que o nosso desejo é ter o mesmo coração puro de Abraão, encontrar o Deus verdadeiro e servi-lo até o fim com simplicidade. Irmãos, aquilo ali queimou no nosso coração. Ali na câmara de energização, eu encontrei o Deus verdadeiro. Falei, Senhor, você viu o Senhor até o fim. The true God. I said, Lord, I'll serve you to the end. And I was missing 15 kits to reach my goal. There were 2 hours missing. And I said, Lord Jesus. And I was still lacking 12 after 1 hour. And I remembered, with a pure heart, I served the Lord to the end. And I said, Lord, I'll fight for my goal. And it's supernatural. Then expecting combos of 3, 2, and then I reached my goal, Lord Jesus. We just have to believe in the word that the Lord is speaking through Brother Pedro. Amen. Now, Brother Pedro. Amen, amen. Thank you for the wonderful testimonies. We cannot deny
that the co-workers that are in the streets are our front line for the preaching of the gospel of the kingdom. Actually take this seed of the kingdom, the seed of the light, to everybody on all continents. We are fulfilling our responsibility. What the Lord spoke in Matthew 24, verse 14. And this gospel of the kingdom will be preached to all the world, to all inhabited earth, as a testimony to all nations. Then the end will come. Then our responsibility is to preach the gospel of the kingdom to all inhabited earth. And we thank God who does this work in the front line are the co-workers. As I said in this trip to North America, to the US, some time ago, Brother Dong in the Book Café in Miami gathered us together, and he told the brothers who were there, because I used to visit the US twice a year, the churches there in the US, to encourage them, to update them, to promote the burden twice a year. But Brother Dong opened up our eyes, the fact that if we don't work for the extension of the work of the Lord, raising more churches, there is no way for us to have a future. We're going to end up to only try to keep what we have. The tendency is for us to disappear. So he told us that the way for expansion of the church and of the work of the Lord and of the gospel is through co-workers. So he believed from the beginning in the need of the co-workers working in the street. Therefore, from then on, he gave us a greater vision. In addition to keeping the church, encouraging the church, there is a need for us to raise co-workers preaching the gospel of the kingdom in the street. This way, the expansion will be done. And with the expansion, we're going to fulfill what the Lord wants, which is the multiplication, to fulfill all the earth. Otherwise, our fate will be to disappear. Then this was in my head, my mind until now. And now it's being very useful. The brothers from each church, from each region, if we just look for upkeep of our situation of a good church life in our region, and we are not concerned about expansion through co-working, we will also have our faith as disappearing. So we have to have this vision of the importance of our co-workers who are in the front line of the battle, preaching the gospel of the kingdom, facing challenges. But the Lord has been providing through the word He's been giving us with a lot of energy, a lot of joy. They have been preaching the gospel and really helping people. And about our fellowship here at Region 6, I'm going to share a bit with you my feelings since yesterday. This fellowship, the number that came for this fellowship was a number that broke every record in the past. We have almost 500 brothers here, brothers and sisters from Region 6, from the states of Minas Gerais, the state of Espírito Santo. They faced many challenges to come here. A lot of rain, many accidents in this road. And even some came by plane, they had some challenges there as well. So it looked like there was some sort of strength of the darkness trying to avoid
them coming to this fellowship. And the more we see the struggles, the more we give value to what the Lord wants to do, and He's about to do, and He is doing. So I thank the Lord. I told this to the brothers yesterday. I think today, this morning, almost everybody was here somewhere late because of this challenge. But we believe that the Lord has the best because of this heart of seeking for fellowship and that this region has of understanding the heart of God, how to follow from then on. The Lord knows our heart. And then He blesses us because of this heart. Then I told to the brothers yesterday, He has a special word for you that is a word that would be for all the churches, but having this fellowship as a sword. I said yesterday that the Lord, I said it yesterday in dinner time with the co-worker. I told them that now the Lord gave us practically all the tools working. I will remind the brothers once again that the Lord has used Brother Don's ministry to give us the tools for the expansion of the work of the Lord. Because he was not someone theoretical. He is not a philosopher or a theologian, but he is a practical person, a businessman. And I thank the Lord, he saw for every business to go ahead, there was need for tools. That's why from the beginning, he was concerned about the book's publisher. We need to have books for work of the preaching of the gospel. There is a need for books. And throughout his life, the tool that he was concerned with the most was comfort. You can see that he fought, even though the way was hard. He was stimulated by the example of Pierre Valdo, the Valdensian, of the preaching of the word of the Lord, hiding the scriptures under the garment. So he realized that today we are the co-porter, taking the revelation of the Word of God. So today the Bible is already public for everybody, but there's a need for the revelation when reading the Bible. And you need to take this revelation to the people. So he was very concerned about co-porting. Then there came GPC to perfect the co-porter. And from then on, there came Book Expo, Flowing Life Magazine, Book Cafe, and all of these tools, the cooperative, Brother Don was concerned about having them, having a possibility for the expansion of the work of the Lord. But all of these items were still with a handbrake on. There was still need for something. So I thank the Lord. In 2017, things started to change, and we started to realize that the handbrake was ourselves not honoring as we should the word spoken by the mouth of God. And there was a lack of pure belief, faith that this word has power to carry out the work of the Lord. So from that moment onward, from 2017 and 2020, there came pandemics, and this forced all the church, because each church still had a different way to deal with the ministered word. They had their own direction, but we thank the Lord from 2020 onwards with the pandemics. They all were home. They had to listen to the word that was shared to IVPT, and then the things started to be aligned. And from 2017, 18,
19, we started to, the Lord gave us dynamic comporting. That too, the brother Don appreciated the most, became a reality, became a tool, an efficient tool in the Spirit. And with this, the Lord gave us a foundation for all of our expansion and for all of the other tools that have also been turbocharged. And we thank the Lord. Today has many more tools in our hands, working tools. And after this, I will not mention all the items, but after this, a more relevant point. The Lord started to give us teenagers, starting from the prophecy of Psalm 110, verses 1 to 3. This brought a special energy to the church. I said it yesterday to the brothers in Region 6, the leading brothers, those who are in the leadership of the church, in the work of the Lord, they need to understand that the Lord gives teenagers drops of dew for us to have one more powerful tool to be able to close this age, to preach the gospel of the kingdom, and to be able to make a turn, because the older ones still have a lot of difficulty on having this turn, just like in Matthew 18, and the disciples understood the burden of Jesus that was in the preaching of the gospel of the kingdom and in the kingdom of heaven. They were fighting with each other, arguing for who would be the first in the kingdom of heaven. So the older ones, they have a different mindset, concerned about position, primacy. But the Lord has called us today. No, the Lord has called a child, has put him among them and said, if you do not become like this child, you will not be able to enter the kingdom of heaven. So they are missing this element, the element of a child, the innocence of a child, the simplicity of a child. We can believe in the word of the Lord and to make for it to be powerful, because when we are adults, we're still a bit complicated in believing the way that the word comes. But we take the Lord as children who believe, not having a lot of luggage. The Lord starts to work with great power through the word, and they started to change. The church life, it was greatly influenced by this energy, this huge energy of the teenagers. And the Lord has also put the young ones together, the captains with the troops. And I thank the Lord that those brothers, the mature brothers of the church, understood that they could not be idle, crossing their arms, waiting for a retirement, because there's no retirement in the church life. So they started to participate, giving total support to the teenagers, to the young ones that were taking care of the teenagers, making a powerful tool that is the TCF. So we thank the Lord. We have the comforter, we have the TCF, we have everything in our hands for us to emancipate the church and to preach the gospel in the new city. We can really start to work with more efficiency, because in the past we were working a lot, visiting a lot, many cities, but not much efficiency. But today we have tools that are efficient. We thank the Lord. I said yesterday in the fellowship with the brothers from Region 6, all of this happened. I believe that today, from now on, we're going to enter in a new stage. Until now, the Lord gave us tools and presented us the tools, helping us to use the tools. Some know how to, but others don't. So we all need to be
close to those tools and to work effectively with all of them. I said yesterday, for instance, if you are in a church that has few families, 2 families, 3 families, you need to have teenagers. How to have teenagers? Oh, we have no physical structure to have a house of teenagers. There's no need for it. Open your house. Open your house for the teenagers to do immersion, Warcraft, TC, come and see. If you say, we have no teenagers in our church, then go to the street. Look in the neighborhood. They are playing football somewhere. They're playing around. Stop everything. Do immersion with these children, with these young ones, with these teenagers. Do Warcraft. Certainly, you will gain at least 1, 2, or 3. Then use them to do the common teach, right? They will look for their friends. They will look for the people. And soon we will have a group of teenagers. Having a group of teenagers, you will certainly find some young ones that are a bit older than them. Take care of them. Or to have captains of troops. And the 3 families can be the senior stewards to give the support where this may happen. Then you can ask for help, or some of the co-porters, of the brothers from your region, co-workers from your region, ask for help. The co-porters can help. And the co-porters with the TCF cannot go wrong. The expansion happens. The emancipation of the church, small church that are stuck also happens. So we have everything in our hands. Now the problem is that not all of us use these tools. So I think that until today, the conquer of the good land is already happening. Here and there, in some places, we have some co-porters doing a good job with the TCF in different regions. Things are happening, but still, here, this may not be happening everywhere. This has to be used for all of us. So now it's time. Now it's time. After Lot departed from Abraham, because when God called Abraham, we can see here in Genesis 12. I'll not even read Acts chapter 7. Because when Abraham was in Ur of the Chaldeans, the God of glory appeared to him. I'll take time and I'll read Genesis chapter 12, verse 1. God told Abraham, come out of your land, of your family, of the house of your father, and go to the land that I will show to you. God told him to leave his land. He left Ur, went to Aram, but still in Mesopotamia. He said, leave your land, your family. But he did not depart from Lot. Lot was still with him. He was with his father died. So he left there. But he was still taking Lot with himself. So when he came to the land of Canaan, verse 5, in the end of verse 5, when they came to the land of Canaan and arrived there, so Abram arrived in the land of Canaan, he stayed in Shechem. Verse 7, then the Lord appeared to him and said, I will give this land to your descendants. So this promise was given when he came to the land of Canaan, and God told him, I will give this land to your descendants. So it was a promise. So, brother, I believe that until today, the Lord has been faithful in giving us this promise. The Lord gave us the land. Brother, do not be concerned about
some land, about fighting here on earth to get some property. Brother, God wants to give you all the earth. So He has promised to give us all the earth. But you are still, who are we to inherit all the earth? But we believe in the promise. We believe in His word. But it was just in the field of the promise. But when Lot departed from Abraham, because Lot did not have the same pure heart as Abraham, or Abraham, when the God of glory appeared, he acknowledged him as the God that created heaven and earth, the Most High God who created heaven and earth. Then Abraham gave his life completely to this Most High. So he did not want to look for anything else for himself other than serving the true God. Even though God had enriched him a lot in Egypt, he did not put his heart, he did not have attachment to the material things. He just wanted to be useful, to be the servant of the Most High. So this was his heart, but his natural did not have the same vision. He was attached to material things. He was blessed to gather Abraham. He also had his group of pastors. He had his own flock, his own cattle, in addition to Abraham's one. He had his own shepherd. There lays the problem. Brothers, when we do not have the same vision as Abraham, we want to prepare our own structure, our own work, our own followers, our own things. There is no way for us to dwell together anymore. So Abraham told Lot to have to separate because the land is not enough for both of us anymore. If you go right, I'll go left. If you go left, I'll go right. And Lot had the privilege of choosing first, and he chose the plains, an easy life. And this easy life slowly took him to bring his tents until entering the sinful city of Sodom. This is the end of those who depart from Abraham, of those who live through the will of God. Now, once Lot departed, there was someone who lived exclusively for God and to serve God. He had his heart. He did not have his heart divided with own ambitions and interests. No, he was pure of heart and he wanted to serve God only. So God opened up his heart. First, that promise which God had done in Genesis 12. That promise, God then made for Abraham to take a concrete step towards getting rid of that land. So that's what I told the brothers yesterday. I want to tell all the brothers that are following. We are in this moment today. We have all the tools given by the Lord. Let's give value to everything the Lord gives us, the teenagers. Let's continue producing more teenagers. Let's continue producing more captains, more younger, to take care of the teenagers. When our teenagers come to be captains, they're 18, 19, 20 years old, and we give value to them, they become soldiers of the Lord. They spend 1 year in the GPC or half a year in GPC or spend some time in missions abroad. If some want, they may continue studying. After this, or after 1 year in mission, 3 years in mission, they study again, there's no problem. They continue with their career, but they are already warriors for the Lord, they're actors for the kingdom of the Lord. But if they follow the way of serving the Lord as missionaries, they are in the right place. They will serve, they will be co-porters and be very useful in the expansion of the church, in the expansion of the work of the Lord, the preaching of the gospel of the kingdom.
For all these brothers, we thank the Lord. We are doing well. We have the senior stewards who are engaged with all of this. But I still fear that this may not be something happening everywhere. It's necessary that all the church may have a CCS, that all the church may have their teenagers and a group of young ones. The senior stewards who give support for this, we're going to have the tools. Maybe something that we miss in our city are co-porters, but ask for help in your region. The co-porters may pass there and help you to raise your church, emancipate other church, and sing the gospel in new cities. What I mean is that we have everything in our hands. So let us not be lazy in having these tools and applying these tools. So now that Lot departed from Abraham, I believe in 2025, today, October, we're in the end of October. We're in November already. The 1st of November, 2025. Brothers, the Lord calls us now. It was not only a theoretical promise. Then the Lord said in chapter 13 of Genesis, verse 14, thus said the Lord to Abraham after Lot departed from him, lift up your eyes and look from where you are up to the north, to south, to the east, to the west. So, brother, November 1st, 2025, the Lord wants us all of us. If up to now, if only one part of us is looking to all the land that the Lord wants to give us, and the good part of us is still looking down to ourselves. Now it's time for all of us to lift up our eyes, raise our eyes, and to look at all the earth. The people of Israel, God gave only that land in Palestine. He promised to give the land in Palestine, but to the church, God promised to give us all the earth. And it will be preached, this gospel of the kingdom, to all the inhabited earth, as a testimony to all nations, and then the end will come. So you cannot look only at your city, how it is doing there. Mention a city there, name a city, a small city there. Colatina. You cannot look only to Colatina. Raise your eyes. You saw their impact. So many came from Asia and others are going to Asia. This work is yours. Oh, but I'm in Colatina. I don't even know where Asia stays. But this work is yours. The Lord is telling you to lift up your eyes. Lift up your eyes. Look up north. Look to the south. Look east. East, where Asia is. Look west. So all the earth that you see, I'll give it to you and to your inheritance, to your descendants forever. If you do not take your eyes away from Colatina and do not lift up your eyes to look all over the earth, the Lord will not give you the earth. You have to look. Even though you may say, I think hardly I'll leave Colatina. But your eyes need to be in all the earth. The Lord gave us all the earth. Not only this. Verse 17. Raise up. Move. Stand up. At least take your church to GPC. At least participate in some TCF, some expansion. Stand up. Move. I know that the people from Minas Gerais are very homesick. They are not cold. They don't leave their home. So it's time to stand up.
walk on this land. Let's walk TCI, with the TCI, acompanhando os colportores. following the Porque os colporteurs. colportores já percorrem. So the Vamos colporteurs acompanhar already os colportores para percorrer essa moving, terra walking on the no land. Let's seu go with them to walk on the land na in sua its largura, perimeter porque eu and its a size, darei. because I will Se give você it to não you. ergue os olhos, If you se do not você não raise sai up do your seu eyes, lugar, if you do not você leave your não, place, percorrer essa you- terra, if you do not Deus não vai dar para você. move on this earth, the Lord will not give it to you. That's why, brothers, God has Cabe a promised to nós give us. tomarmos uma ação. Ação. Que ação? It's up to us Puxa to have an vida. action. Which Minha, action? vou voltar a dizer, a minha igreja é pequena, não tem I'll say it adolescente, again. My church is small. There's no eu sei teenagers, o caminho para ter adolescente. but I know the Então way to have teenagers. vamos trabalhar. So let's work. Vamos sair do lugar. Let's Vamos ter adolescentes. move. Ah, não Let's have tem jovem, teenagers. vamos conseguir Oh, I jovens, have no young ones. Let's né? E get nós young vamos ones. ser como intendentes. Dá todo And then they're going to be like para que isso possa acontecer. senior stewards, giving all the support for this to happen. Agora, So, brothers, now, disse ontem para os irmãos, I told the brothers yesterday, falei para os cooperadores, não se assustem. I told the com o que eu vou coworkers, dizer. Agora que don't vocês be vão scared começar of a what I'll trabalhar say. de fato. Now you have to start working actually. Não, mas trabalhamos até agora. Oh, but we are Sim, working until now. agora vocês Yeah, vão trabalhar but de uma now we are forma going to work concreta. in a concrete way. Deus mandou erguer os olhos, God told them to raise their eyes, lift up their eyes. onde alcançar a Told nossa us to lift vista, up our Deus eyes, nos and deu, wherever our certo? sight Deus can reach, nos He gave it to us. pediu para levantar And e He asked us também to percorrer. Vamos trabalhar de raise up fato and to e o walk. Senhor vai nos Let's dar work no actually, and seu the Lord is going to comprimento, give us na largura dessa in its terra. entirety Deus prometeu nos dar this e earth, vai nos dar this land that the Lord has completamente. promised, and He is going to give it to us Então eu quero dizer uma coisa para vocês completely. para I want to finalizar. tell you one Para thing finalizar. to wind it up. Nós vamos ter a sequência neste We're going to have domingo the dessa sequence palavra e in this depois Sunday a of sequência this na outra. word, Quer dizer, vocês and vão then the other perceber one. que So you're going to aparentemente, realize that quando Deus promete da apparently, terra para when God Abraão, promises vocês acham que the land Deus to vai de Abraham, repente you may think that God tirar as nações que suddenly estão lá e is de going to take repente the nations entregar from título de there propriedade para o povo de Israel. Aqui, ó, isso aqui é seu, tá and bom? give a Eu mandei embora property todos aqueles que title estavam to aqui, agora é Israel, seu. Não foi telling assim. them, no, oh, it's yours now. I Quando nós removed ouvimos everybody who was here. a That's not promessa how de it was. Deus, eu darei essa terra, When you a heard gente the promise pensa that que God vai gave ser us, assim, vai ser feito assim, não é isso? Deus vai te dar you think that gratuitamente na tua mão it's going to be given título de for propriedade, free, você vai tomar the posse dessa property terra. title, and you Não, just não enter foi the land. assim. No, that's not how it Foi was. por meio de muitas lutas. It was through many fights, Muitas lutas. many Irmãos, fights, é uma luta entre brother. reinos. It's a A fight among comportagem é a linha de between frente na kingdoms. The luta co-porting is the front line dos dois reinos. Reino de Deus in the e fight reino between das two trevas. kingdoms, the kingdom of O God and mundo the está kingdom of nas mãos do darkness. reino das trevas. The Ele world vai is in the hands of impedir, the kingdom of fazer de darkness, and it's tudo, going to assim como do a dificuldade everything que to se try to levantou stop para them, vocês virem até aqui. just as the O difficulty had to mundo vai come here. fazer de tudo The world para is going to do dificultar. everything to Mas, try to irmãos, nós make it temos a difficult. palavra, The brothers have the nós word. temos a fé, We have nós faith. cremos na palavra. We Então, believe esse in é the o word. maior poder desse universo. É crer That na is the greatest palavra power e in a the suprema universe. grandeza do Believing poder de in the Deus que word and the ressuscitou a Jesus Cristo, que o supreme greatness of the fez power of assentar-se à God that direita de raised Deus, Jesus irmãos. Christ and has Ele made him está, sit down at the ele, right hand of God. o poder dele está em quem crê. His E power nós cremos. is Irmão, in não who tem poder believes, maior do que and we isso. believe there's no Os greater principados e power than this. potestades podem The nos perturbar, principalities and powers mas may ninguém supera o bother us, but poder no one da can palavra, surpass the power of the por word meio quando a igreja crê na sua palavra. when the Portanto, church irmãos, se o believes in Senhor his falou word. So, conosco, brothers, irmão, if the nós Lord cremos. spoke to us, we Por believe. mais impossível que seja, As impossible as mais it may impossível que be, seja, as irmãos, impossible as it may be, conquistar essa brothers, terra toda, nós com pouca conquer all gente que this nós land. somos, irmãos, As the parece few we are, impossível. Irmão, looks nós impossible, cremos em Deus. but we believe in Nós God. queremos, nós não, sabe, não vamos, nós sabemos que passo a passo o Senhor vai nos We guiar. know that step by E step Ele the Lord vai is going abrindo to frentes. guide us. Irmão, He will quem open diria, the por way. exemplo, essa viagem para os Brothers, Estados Unidos, who quem would say, diria for que instance, nós in the teríamos trip to condições the de US, ter who would aquele say that we centro would have da conditions obra to de have Deus the ali center for the work of nos the Lord Estados today in Unidos the da América? USA?
way. Quem diria que nós tínhamos condições de Who e would ainda, think olha, that nós would have tínhamos um preço conditions muito bom. Nós to não have it in poderíamos at a very good mas o price? Senhor We nos would deu. never have conditions, but the Lord gave it to us. So, brother, Milagres each acontecem, step, cada passo, coisas miracles happen. sobrenaturais acontecem. Each
step, supernatural things irmãos, happen porque essa peleja é de Deus. because the E nós fight is estamos God's apenas fight, and sendo we are just fiéis ao Senhor, being faithful obedecendo to a the Lord, Ele. obeying Him, Nós vamos conquistar and we are essa going to terra para conquer o this Senhor. land to the Lord. Por menor número que nós sejamos, irmão, o Senhor vai se As multiplicar. small Somos apenas o quê? in number it may be, but the Lord is going to help us to multiply. We are only 318 men, Mesmo se cada de but if nós each valer one por of us is worth nós 1,000, seremos 318 we'll be mil 318,000 men lutando contra fighting os exércitos dos quatro against reis. the Por armies isso, of the irmãos, four o kings. Senhor pode So, nos brother, multiplicar the Lord can pela multiply fé us na palavra. by faith in the Portanto, word. eu quero, toda Therefore, vez que eu ouço o testemunho dos comportores, every time I listen to the testimony of the co-porter, the testimony of the international missionaries, and the experience that you are having, brother, I have inside of me a great admiration towards you. eu dou graças a Deus, I thank the coração Lord. de gratidão a I have Deus a por heart of vocês gratitude to the estarem Lord lutando na for linha de you frente. to be Continuem fighting assim. in the O front line. galardão de vocês será Keep going on. grande, Your reward will be diante do Senhor. huge O before the Senhor Lord. sabe quem The está Lord knows do seu lado, who quem is está sendo esses canais besides you, úteis, who né, is has para a been expansão do is seu being the reino. useful channel Então, for the Deus expansion vai of the abençoar kingdom. cada So vez God mais is going to vocês. bless more Amém. and more. Agora vamos pro Amen. Ami. Now let's go to Amir. Aqui do meu lado, né, Ami? He's right here. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amen. We praise the Lord. We praise the Lord. Acho que eu fiz cirurgia no momento certo. I think I did the surgery in the right time. Now I have to work. Ó Senhor Jesus. Lord Jesus. Louvado seja o Senhor. Que encorajamento, irmãos, We para praise the todos Lord. nós. What an encouragement, brothers, to all the co-workers, to all the churches. Realmente é um momento Indeed, maravilhoso. it is a Nós wonderful tanta time. dificuldade, We como o irmão see Pedro so much apresentou, difficulty as Brother que Pedro os irmãos da presented. região 6 The chegassem brothers até from aqui. Region 6 could Essas come comunhões here. na instância This começaram com fellowship 3, in 4 instance pessoas, started depois with com 10 3, 4 pessoas, people, then e 10 hoje people, passou de and 500, today irmãos. more than 500. Louvado seja o Senhor. Praise the Isso Lord. para quê? Para estar próximo da Why palavra, is this for to para be entender o near the coração de word? Deus, To para understand the entender o heart of God, coração to do understand the apóstolo, heart of the para apostle, que a palavra realmente so that the possa fazer word o may seu efeito. actually do its E que effect. maravilhoso, irmãos, entender And how wonderful, que havia brothers, uma is to promessa understand para that there was a Abraão. promise to Mas Abraham. essa promessa era uma But this promessa. promise was a Mas promise. no momento em que foi separado But in the moment it was aqueles que separation, não tinham o mesmo those who coração no longer de had the pregar o same evangelho heart do of reino, preaching the gospel of the não tinham o kingdom, mesmo coração de who did not trazer o have the Senhor same de heart of volta, bringing the Lord não back, tinham o mesmo coração de who did edificar a not have the igreja same heart of para que building up tudo the seja church so that cabeçado em everything may be Cristo. headed up in Então, Christ. nesse momento, And in nós this vemos que Deus moment, abriu o seu we coração. see that God opened up his heart. Louvado seja o Senhor, Praise irmãos. the Lord, E ele brother. abriu o coração And he para opened quê? up his É para heart nos fazer for what? trabalhar. For us Eu to sempre work. sonhei com essa boa terra. I have Agora always Deus vai nos dar a boa dreamed terra. about this good land that the Eu Lord vou is going to entrar give lá, it to us graças a Deus, now. ele vai me So I will entregar. go there. Não, eu tenho que trabalhar. Oh, he's going to Tem que give me. conquistar No, essa you have terra. to work. You have to Mas, conquer this puxa, land. eu estou muito tranquilo, irmãos. And Porque nós passamos a I'm at entender que peace, quem faz a brother, obra é because a we can palavra. understand that who does the work is Isso the nos dá uma word. tranquilidade muito This gives grande. us a Nós huge ouvimos assurance. isso todos os dias dos We comportores. hear it every day from the Hoje mesmo co-porter. aqui, os irmãos Even dando today, testemunho lá no the brothers are parque. giving Que testimony coisa there in park. maravilhosa. How Eu wonderful. estava na rua, mas não sentia I meu was in the coração street. arder. Aí I eu falei didn't pro feel my heart Senhor, burning. eu I told preciso the que meu Lord, coração Lord, I arde. need my Aí heart eu to não burn. consegui, eu liguei para um outro Then I comportor e called falei, another irmão, co-porter. I fala uma told him, palavra para mim. brother, Irmão, eu estava ouvindo speak a aqui word to a me. comunhão Oh, lá I nos was Estados listening to Unidos, the assim, fellowship assim, in the assim, U.S. e meu coração ardeu, and my e eu heart alcancei burned. muitas famílias. And I with many Irmãos, families. nós temos a palavra. Brothers, we Então, have the como word. nós podemos entrar na palavra? Nós So how fizemos can we enter the anotações, word? aqui, ó. We have notes. Voltei a escrever de novo, Senhor I'm Jesus. writing again Dói now. o dedo, mas é bom. My fingers hurt, Escrevendo eu but escuto it's duas good. vezes. When I Eu tenho write, I dificuldade, listen eu tenho twice. dificuldade, I have mas agora eu posso difficulty. fazer a transcrição, But eu now I posso can do fazer os gritos de transcription. guerra, eu I posso can do dormir e the acordar work com right. I can Deus, eu sleep and posso wake entrar up with numa God. câmara de I can energização, enter into porque an irmãos, é a energization palavra que chamber. faz a But that's obra. because,
brothers, it is the word that does the work. Praise the Lord. Not only this, God gave us the tools. Brothers, how wonderful. We have the word that comes from the mouth of God. When God prepared the tools, we are in the right time. We are in the proper time to start working. Praise the Lord. We have co-porting, dynamic co-porting. The book Expo,
also things rather than the September. We have IVPC providing us every week with the word. Praise the Lord. We have no conditions. Let's ask for help. Oh, Lord Jesus. Now let us start to work. Praise the Lord. Welcome you, André. Are you there? Are you eating? Não, No, aqui. I'm here. Queria estar aí. I wanted to be there. Senhor Jesus. Oh, Lord Jesus. Mas que palavra maravilhosa, né? What a wonderful Ganhei word. bastante. O Pedro falou que é agora que vamos trabalhar. Brother Pedro said Porque that nós temos now we are todas going as to work ferramentas que because o we have Senhor all the nos deu. tools that you are Aleluia. given. Hallelujah. E apoiado pela palavra, And supported by the Gênesis 13, word, 14, Genesis 17, 13, 14, 17. ergue os seus olhos. Amém? Precisamos Raise, erguer os lift up nossos your eyes. olhos. We need to lift Não up ficar our olhando para o eyes nosso and not umbigo. be looking at Chega de olhar para ourselves. baixo. Enough Vamos of olhar, looking levantar a down. cabeça Let's e raise olhar up para our head, norte, lift up our head and look up north, sul, southward, ocidente e to oriente. the eastward, Tudo isso o Senhor westward. nos All deu. of this the Lord Nós gave us. precisamos olhar. E But mais we need to ainda, look segundo and even passo more. é The second levantar-se. step, we need to Precisamos nos levantar. stand Não up, ficar sentado, do not stay colado na sitting cadeira. Vamos in nos your chair. levantar. Let's Vamos stand up. percorrer ainda. Let's Percorrer walk essa from the terra earth. maravilhosa que o Senhor Walk nos from the deu. land. Realmente, sem a expansão, não tem The futuro. without Sem expansion, a there's no expansão, future. Without vamos expansion, desaparecer. will Precisamos disappear. continuar We need to percorrendo a continue. terra, erguendo os olhos. Aleluia, Going on the pela land. frente temos um horizonte There's interminável, graças ao Senhor, an que é toda a terra unfinished que o Senhor nos horizon deu. before us. Vamos pregar o That is evangelho do all reino. the land that the Vamos Lord gave us. praticar comportagem. Let's Vamos practice usar focus and preach the ferramentas. gospel of the kingdom. Use the Casa de tools, out adolescentes, of teams, capitães de tropa, captains of intendentes, troops, valentes senior de steward, Davi. mighty Deus men of quer David. todos nessa God wants us engajado nessa all luta. engaged Não in this importa se somos fight. poucos, It doesn't matter if we somos are como few. 318 We are homens. like the Nós somos 318 men. engajados. We are Aleluia. engaged. Ó Hallelujah. Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. E ninguém nos vence. Essa And no one luta can entre os defeat reinos us. já This é fight between vitória do kingdoms. Senhor. O Senhor é It's vitorioso. Vamos the seguir a tua Lord's palavra, victory. He ouvir is com fé victorious. Let's e follow the vamos word passo a passo here e o Senhor faithfully, vai nos guiar. and the Jesus Lord é is o going to Senhor, guide us step amém? by step. Jesus is Lord. Amen. Se o comportou equivale a 1000, se o adolescente equivale a 1000, se o intendente equivale a 1000, equivale a 1000, equivale a 1000, equivale a 1000. Louvado seja o Senhor! Irmãos, Praise o the Senhor Lord. tem falado conosco. Brothers, Nós the Lord has estamos been levantando telling us. os nossos olhos. We are lifting up our eyes. Let's walk on all the land to bring the Lord back. Lord Jesus. Nós estamos aqui em uma operação na Zona Leste. We are here in an operation in the East Zone, and the characteristic of the 318 is that they advance together. Lord Jesus. Vou passar aqui para Eloy e para o Pedro e eles vão falar mais um pouco dessa operação. Louvado seja We're o going to Senhor. share more on this operation. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu sou a Heloísa, nós estamos aqui Brothers, we are here in São Paulo, na cidade de Tiradentes. Nós estamos in the church that is in the city of Tiradentes. We are here with the TCF, together with 6 regions, Mogi, Poá, Guarulhos, irmãos prontos para sair à rua e parar tudo. and we are ready to go out to the street. Amém, Senhor Jesus. Lord Jesus, we are here with the TCF, mighty men of David. Lord Jesus, let's stop looking at ourselves. Let's look all over the earth. Lord Jesus, comfort is going to expand. Thank you, the brothers from all over the earth, following the live stream. Now we're going to pray. Estamos aqui na cidade de Tiradentes, igreja em São Paulo, We are here in ampliando a nossa Tiradentes, visão, a maior Coab da América widening Latina, our vision. 250 mil pessoas, aleluia, ampliamos Hallelujah. os nossos olhos, para que o Senhor possa We are ganhar, lifting up our eyes so that the Lord may tirando-nos da inércia, conquer the land here, producing faith in us,
but to trust in the Lord, be filled with the Word, that will result in love for people, care for people. Thank you, Lord. Lord Jesus, give us the same heart. Indeed, in our days, we are experiencing that we are sons of faith, we are sons of Abraham, with the same heart. Lord Jesus, the same consecration, choosing the best. Thank you for comforting, even a simple heart, to use the tools that the Lord boosted and gave us in our days.